Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o prefeito de Queimados, Marques Lemos, contando com a presença do jornalista Walter Diogo, que deixou no ar aqui uma pergunta ao prefeito. Eu pediria que repetisse, Walter. Eu queria saber como é que foi essa ajuda do governo federal e do governo do Estado, né? O senhor é um político hábil, se aproxima, consegue o dinheiro, mas fica quieto, não fala para ninguém. Quando é que o senhor Não faz muito alarde para não despertar o ciúme dos seus colegas. Ô, Walter, a questão é o seguinte, primeiro, é muito importante isso. O prefeito Marques tem bom relacionamento, o Marques tem muitos amigos, ele tem uma militância política há muitos anos. É verdade. Mas, olha, você tem que fazer projeto, tem que saber o que você quer para a sua cidade. Não adianta você ser prefeito e dizer, me ajuda. Mas te ajuda em quê? Eu estou canalizando rios hoje em parceria com o governo do Estado. Mas são projetos de quase 300 milhões. Então você vai lá, libera 40 milhões, executa. Você vai lá, libera 60, 70 milhões, executa. Você tem que ter projeto. E projetos que sejam execuíveis. Não adianta você inventar moda. Agora há pouco o Ricardo está falando da questão habitacional. A minha cidade, só para te explicar como é que é isso, por que tem que ter projeto? A primeira cidade a fazer a lei do programa Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro foi a minha cidade. Eu estou vendo o presidente da República um dia de madrugada. Aliás, esse programa de madrugada, para mim, é excelente. Eu sou muito ativo nesse horário da noite. E aí, o que acontece? Eu estou vendo o presidente da República lançar esse programa. Lançou de dia, estava passando a noite em resenha num desses programas. E aí, você pode perguntar isso ao meu presidente da Câmara na época. Liguei para ele 6 horas da manhã. Presidente, desculpe incomodar o senhor. Prefeito, são 6 horas da manhã. Olha, eu estou indo para a Procuradoria, eu vou minutar um projeto de lei para aderir ao programa Minha Casa Minha Vida. Prefeito, são 6 horas da manhã. Não, o senhor pode dar um pulinho lá às 11, que eu podia lhe apresentar o que eu estou pensando. E assim foi feito. 48 horas depois, o projeto de lei estava na Câmara, pedindo um regime de urgência especial para votar. Por isso que quem entregou os primeiros condomínios do Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro foi a minha cidade. Você falou quantas unidades habitacionais? Eu já entreguei quase 5 mil. Ricardo, aí você fala assim... Ele trabalha enquanto os outros dormem, não, viu? Você veja bem, Milagre Ricardo, quando o programa foi implantado, o teto para a minha cidade, não a demanda, a minha demanda é de 20 mil unidades, tá certo? Mas o meu teto era de 760 unidades. Com as que eu estou construindo, eu vou beirar 8 mil unidades habitacionais, mas o meu teto era de 760. Mas é porque você precisa terminar, entregar de forma correta. Você não pode ter escândalo, você não pode ter confusão na hora de construção. E uma coisa fundamental, você tem que mostrar a tua necessidade de verdade para que você possa abrir as excepcionalidades. Porque elas existem desde que você faça projeto. Eu não estou aqui valorizando o meu mandato, nem do corpo técnico da minha equipe que trabalha comigo, não. Mas é dessa forma que a gente trabalha. As pessoas perguntam assim, você recebeu uma cidade com 859 ruas sem asfalto. É verdade. Eu recebi uma cidade com 859 ruas sem saneamento, sem asfalto, sem nada. Eu vou até dezembro do ano que vem, retornando o programa Bairro Novo do Governo do Estado, que tem uma boa parceria lá, eu vou completar 500 ruas asfaltadas. Prefeito, em 8 anos. Essa parceria, seja com o governo estadual ou com o governo federal, ela tem enfrentado algum tipo de problema por conta da crise? Porque nós sabemos que o governo do Estado atravessa uma grande crise financeira, está com um aperto de caixa realmente fenomenal, não sobra nada para nada. Ainda há pouco, semana passada, eu conversei com uma autoridade do governo do Estado, e falando da questão da crise, não é que, Ricardo, não é que não falte dinheiro, falta tostão, não tem nada. Nós estamos numa situação muito difícil. Então, quer dizer, que tipo de impacto isso teve na administração de Queimados, já que muitos avanços obtidos se deram por conta da parceria com o governo do Estado, que hoje, me parece, enfrenta dificuldade em executar todos esses compromissos? É natural que o momento é outro. Nós não vamos conseguir manter o mesmo nível de investimento. É natural que vai diminuir muito. O governo do Estado, a gente precisa reconhecer aqui que os últimos anos foram de transformação, foram de avanços do governo do Estado. E que agora vive um momento efetivo de crise, mas uma crise que não foi provocada pelo governo do Rio de Janeiro, nem pelo Rio de Janeiro. É uma crise nacional. Então é natural que os municípios sofram e estão sofrendo muito.
Então, o que nós fizemos hoje? Tiramos o pé do acelerador, a gente continua fazendo projeto, porque a gente tem que continuar trabalhando, porque a indústria de projeto não pode parar. Então, semana retrasada, eu vim ao governo do Estado conversar com um secretário de Estado, trouxe um projeto. Mas, Max, nessa crise toda, porque aí você não vê mais as pessoas sonhando em realizar as coisas. Mas eu quero aqui, se eu posso aconselhar, ou pelo menos indicar, tem que continuar sonhando, porque uma hora a crise vai acabar. Você tem desemprego grave lá? Não. Você cortou investimento em educação? Não grave, não cortei ainda. Na verdade, a minha prefeitura, até o dia 30 de junho, ela manteve todos os seus compromissos rigorosamente em dia. Eu já paguei a minha primeira parcela do 13º. Agora, isso não quer dizer que eu estou em céu de brigadeiro, não. A crise vai pegar todas as cidades, está atingindo muitas cidades e vai pegar aquelas que não foram atingidas ainda. Então, você tem que ter prudência. Então, nós paramos os investimentos novos, realinhamos os investimentos antigos, né? E apertamos o custeio. Não tem jeito diferente. Toda aquela programação com o servidor. O meu governo foi o governo que mais melhorou a vida dos servidores, tá? Reclassificando, realinhando, refazendo os quadros de servidores em diversos segmentos. Mas nós temos que parar. O momento é de pensar nessa crise que está aí. O presidente do TCE, Jonas Lopes, numa entrevista recentemente, disse, diante da crise que se abate sobre as prefeituras do Estado e do Brasil afora, mas ele analisando especificamente a questão do Estado, que é, de certa maneira, agravada pela questão do petróleo, que também tem um impacto direto no orçamento do Estado e dos municípios, falou o seguinte: as prefeituras precisam aprender a trabalhar melhor as suas receitas próprias, o ISS e o IPTU, porque elas, muito confiantes nesses repasses estaduais, nos repasses federais, meio que negligenciaram a arrecadação própria. Como é que você trata essa questão do ISS e do IPTU e que tipo de desempenho você obteve lá em Queimados? É só você olhar o meu ISS em 2009 e o meu ISS hoje. Eu multipliquei por 6. Caramba. Tá? E ele ainda está 40% longe do ideal. Agora nós estamos trabalhando os maiores contribuintes de ISS. Isso é fundamental. O IPTU, vamos agora entrar no processo de você fazer todo o levantamento aerofotogramétrico. Você precisa saber no detalhe. Agora você tem uma série de ferramentas modernas que te ajudam. Custa caro. Você não pode pagar de uma vez, você faz uma programação. Outro dia uma pessoa disse, mas a Queimados está construindo uma sede. Claro, não é possível. Queimados faz de emancipada esse ano 25 anos de emancipação. A prefeitura não tem uma sede própria ainda, 25 anos de uma cidade emancipada, ela ficou 2 anos ainda sendo administrada por Nova Iguaçu, tem 23 anos de administração. Ela consegue não ter prédio próprio. 90%... O senhor está construindo uma sede própria e vai inaugurar quando, prefeito? Inauguro em janeiro, do final de janeiro do ano que vem. Mas a sua receita cresceu de 98 96. a 390. Isso em um período que você assumiu, né? O meu orçamento, né? Não é a você minha receita. Porque o orçamento inclui também os repasses. Você aumentou o tributo ou você ampliou o número de pessoas que aumentou a base de arrecadação? Ou aumentou a contribuição do governo do Estado? Efetivamente, nós aumentamos nós aumentamos a base de arrecadação, nós auditamos alguns repasses. Por exemplo, se o Fundeb eu recebia X, à medida que eu botei quase 4.000 alunos a mais em sala de aula, eu recebo mais recursos. Quer dizer, você tem que... Porque é um risco também. No ano que você bota o aluno para dentro, quem cuida da despesa é você. Se tu bota 1.000 alunos a mais em 2015, você vai pagar a despesa. Mas se você dobra, mas no ano subsequente... Você recebe você aumenta maior do Fundeb. É isso. Eu vou fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, quero falar exatamente sobre isso, sobre a educação em Queimados. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.